A gente entende hoje, né, nos dias de hoje, a astrologia mundial como uma forma da gente se compreender num contexto maior. Se antes era, vamos dizer, uma ferramenta de previsão de cataclismas ou de coisas amedrontadoras, hoje ela nos serve para entender, né, de repente, qual é o melhor investimento para a gente fazer naquele ano, investimento financeiro, qual é o melhor país para a gente mudar com o apoio da astrocartografia e tantas outras, né, vertentes da astrologia que se criaram de lá para cá, astrologia médica, astrologia empresarial, quer dizer, é uma ciência que só faz crescer e criar braços, né? Parece que quanto mais braços cortam, mais nascem. Agora, com relação à astrologia mundial dos dias de hoje, a gente vê uma evolução muito sensível desse sistema simples, rudimentar, que era o sistema caldeu, né, até a astrologia que pode ter, né, ali o mapa de um país, ou de uma nação, de uma cidade, ou do que quer que seja. Os mapas das nações hoje em dia, eles não são calculados ali para o momento do descobrimento, mesmo porque a gente sabe que tal momento é fictício. Aqui no caso do Brasil, o Brasil já tinha sido descoberto muito antes, né, de Pero Vaz Caminha emitir a sua carta. A gente tem então, né, como mapas de países já independentes, o momento em que se declara a independência. Porque é ali que a gente entende que o país respira com os próprios pulmões. Tá? Quase como em comparação ao indivíduo, né, tem pessoas que dizem assim, o mapa correto seria o do momento da concepção desse indivíduo. Mas é absurdo a gente, né, conseguir prever isso. Realmente é quando a criança nasce. E longe do cordão umbilical, com o corte do cordão, é que pode-se dizer é um indivíduo que respira por si só. Então a gente vai ter na comparação do mapa de um país, né, sempre um paralelo. Como seria esse Brasil se fosse um indivíduo? Né? Com certeza seria neurótico. Um sol em virgem com ascendente em aquário, teria ali um bom nível, né, de, como nós todos de cidades grandes temos, né, um bom nível de neuroses aí. Mas o mapa que a gente considera então é o do terceiro slide, que eu vou pôr para vocês agora. Esse é o mapa que a gente entende como sendo mais próximo do momento da declaração da independência. O sistema caldeu que ficou para trás, gente, ele só traz para a gente essa coisa da astrologia popular, né? É cada ano regido por um planeta. E a gente sabe, quem pratica astrologia, que é impossível a gente sintetizar todos os acontecimentos de um ano com um planeta. Mas a gente também curte essa ideia de deixar rolar, porque é uma forma de divulgar astrologia hoje também, né? Vai chegando próximo ao ano novo, então é o planeta que rege o ano, o cristal ligado ao planeta, é o aroma, é o orixá, quer dizer, são coisas que acabam colaborando para manter viva a astrologia mundial de verdade, que não tem nada a ver com o simplismo do sistema caldeu, né? Aqui a gente já entende que um país, né, que teve a sua independência decretada próxima às 16h28, aqui com acerto de hora, tá? Porque a maioria dos astrólogos concorda que esse é um mapa mais coerente. Alguns apontam para um mapa com ascendente em peixes, que também não é ruim, alguns outros com Capricórnio, mas eu realmente não consigo enxergar a imagem do país do carnaval com ascendente em Capricórnio. É impossível, né? Essa é a imagem que ainda impera do nosso Brasil lá fora. Né? Vamos procurar anotar, antes de entrar no mapa anual, usando a técnica de revolução solar, as características desse indivíduo Brasil. Né? Como eu já mencionei, a gente vê aqui uma quantidade de energia elétrico-mental, né, muito forte, tanto no Sol, que na astrologia kármica a gente entenderia assim, esse é um indivíduo que nasceu para aprender a ser melhor, a se autoaperfeiçoar, a purificar os pensamentos, né, já que Virgem é um signo que reporta a pureza do ser,
o andar reto, o andar correto, né? O virginiano tem como missão passar muito longe de coisas que remetem à corrupção ou coisas similares, né? E o nosso Brasil ainda não é nada disso. É por isso que a grande maioria não entende o potencial que a nossa nação tem. E cada vez que eu faço o mapa do Brasil, eu me apaixono pelo meu país. Por quê? Porque eu vejo um potencial imenso aqui da gente realmente se tornar um país de futuro. Primeiro porque a gente já está passando por esse processo de autopurificação, né? Mesmo que o cenário montado hoje para os julgamentos ainda não seja tão, né, confiável assim, mas a gente já vê pelo menos para o povo, as vistas do povo, né, a tentativa de se fazer a coisa acontecer de uma forma correta, né? De a gente moralizar, de colocar ética, seja na política ou nos outros setores, a gente já vê essa movimentação começando a acontecer. Por quê? Porque afinal, né, estão ocorrendo impeachments, pode haver perda de votos e tudo mais. Então, eles estão primando um pouco mais por esse aprender a ser virgem nesse momento. Porém, o ascendente aquário é aquilo que traz o tônus de progresso, né? Para um slogan, ordem, virgem e progresso, aquário é muito o mapa do Brasil, né? Porque o aquário, ele vê que no futuro, driblando essa série de problemas ou passando por essa purificação e pelo autoaperfeiçoamento, ele pode ganhar setores, né? Que competem lá fora no mercado, como a tecnologia, o aprimoramento da indústria, dos processos mecânicos e tudo mais que aquário envolve. E a discussão, se essa é a imagem do Brasil, né, já que o ascendente está em aquário, seria essa a imagem do Brasil? Eu enxergo o Brasil como um país bem aquariano. Primeiro, que eu acho que é notório essa coisa da gente curtir muito o coletivo, né? O carnaval é uma ópera de, né, centenas de pessoas, quer dizer, ele é um país muito amigável para quem vem de fora, né? Demais até da conta. O brasileiro gosta de carro. Essa é outra coisa regida por aquário, né? E todo brasileiro tem também essa fome, né, de rapidez, de as viagens aéreas. Os brasileiros são muito apressadinhos mesmo, e nesse início do aquário virgem a gente entende o porquê, né? Sempre aquela abelhinha ocupada, aquele coelhinho da fábula da Alice correndo contra o tempo. Eu noto cada vez mais isso no nosso Brasil, até em cidades que eram muito pacatas, né? Parece que está havendo aí até nas tribos indígenas, né, essa contaminação tecnológica, essa necessidade de fazer a coisa acontecer mais rápido. Agora o regente, é isso que eu acho que é muito Brasil também. O regente, que é o Urano, ele vai na 11ª casa, confirmando, né, realmente o Brasil gosta muito dessa ideia, né, de arte em grupo, em grandes massas, como é o carnaval. O brasileiro também curte muito essa coisa de associações e ONGs, e o trabalhar, né, pela população mais carente, o que ainda não vem acontecendo na visão dos políticos, mas que já é parte da realidade aí de muitos benfeitores que trabalham com filantropia. Então, eu percebo nisso também um potencial muito grande de crescimento para o nosso Brasil. O fato de Urano ser um planeta estacionário, no momento em que a independência é decretada, né, que Dom Pedro lá brande a espada Marte no ponto mais alto do mapa, né, gritando, né, independência ou morte, né? Haja visto que a gente tem aqui uma briga muito grande, afinal é um Marte em Escorpião. Então realmente é aquela coisa de 800 de Escorpião, né? Ou a gente tem a independência decretada ou vai ter muita morte aqui. É bem uma ameaça velada à boa moda escorpiana.
E foi o que aconteceu, né? Porque a partir daí ele aguentou, quem é fã de história sabe, né? Uma boa carga de cobranças por parte do governo reinado lá de Portugal. Essa é outra coisa que eu acho que ratifica esse como sendo o mapa do Brasil, esse Marte nesse pontinho mais altinho. E outra coisa, o fato da gente ter o Urano estacionário em conjunção ao Netuno também estacionário. Felizmente os dois estavam caminhando para o movimento direto, eles não estavam caminhando para o retrógrado, senão realmente era um país sem perspectiva de crescimento e sucesso. Agora, o fato de haver essa comunicação entre um Urano mais frio, né, aquele amigável, acolhedor, que põe qualquer estrangeiro para dentro do país sem muitos questionamentos, com o Netuno, que pode hoje em dia ser, vamos dizer assim, um grande diferencial em termos de compreensão de limites da pobreza ou da miséria humana. Eu acho que o Brasil ele pode ser não só esse celeiro do mundo em termos de congregar diversas raças que vieram aqui por imigração ou para trabalhar, mas também de abrigar os povos que estão evadindo lá do Oriente, né, e estão meio que perdidos por aí. Eu penso que o Brasil possa ser aí futuramente um grande celeiro para acolhimento dessas pessoas refugiadas de guerra. Afinal, que a gente tem paz, né, a gente tem uma neutralidade política de imigração muito grande, uma aceitação muito grande, e eu penso que esse é um dos caminhos. Já sinto isso, essa preocupação aí em grandes, com pessoas que estão aí ligadas a grandes esferas de poder, né, políticos que já vêm fazendo uma movimentação nesse sentido, porque também percebem, né, que são pessoas que vêm de lá com uma grande vontade de reconstruir as próprias vidas e também podem colaborar muito com o país. Mas o que é preocupante desse aspecto Urano-Netuno também é aquilo de que o ascendente é a porta aberta, né? É o nosso contato com o mundo lá fora, e a do Brasil é escancarada, a ponto de dizerem, olha, venham aqui e saqueiem os nossos recursos naturais, né? Levem o que vocês quiserem da Amazônia, podem, né, fazer aqui a sua indústria de medicamentos ou o que mais for, que não vai estar acontecendo nada de ruim. O nosso pré-sal, né, que já se foi num leilão duvidoso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quer dizer, tudo isso eu acho que ainda é parte do processo de evolução deste indivíduo, né, que tem Urano, Netuno estacionário e precisa aprender a ser um pouquinho mais seletivo, ou seja, pensando no futuro realmente, preservar os seus próprios recursos, ser mais seletivo e não vender, né, ou comercializar o país, com as suas terras, no caso, como vem acontecendo. Então, bom, aqui eu também percebo que esse mapa ratifica essa questão mesmo de esse é o mapa do Brasil, quando a gente vê o decanato em que o Sol está, o segundo decanato de Virgem, que é o decanato Virgem-Capricórnio. O sistema de decanato que eu uso é o hindu, né? Eu vou estar sempre puxando para a astrologia kármica, que é a minha área de especialização. Então, como o decanato hindu-capricórnio já coloca esse indivíduo virginiano para deixar de ser um mero servidor, um mero funcionário, um reles puxa-saco, né, para se tornar um dia o seu próprio chefe, o dono da sua própria empresa. Então existe um potencial aqui que leva o Brasil a ter um final de vida, casa 4, vamos colocar assim, como se fosse o mapa de um indivíduo, até a morte esse indivíduo enriquece. Ou ele tem um final de vida realmente muito confortável a nível de recursos materiais, próspero. Esse é um sinal de prosperidade muito grande. Então, jogando isso para um mapa de mundial, né, vamos lá, que até o fim dos tempos a nossa nação vai realmente se confirmar como essa nação rica e poderosa. Eu acho que fazendo jus aí à fama que a gente tem, né, de pátria do Evangelho e celeiro do mundo. Celeiro do mundo e pátria do Evangelho. Pois questiono só a primeira parte, mas celeiro do mundo com toda certeza.
né? Porque realmente não sei se o Evangelho vai ter o mesmo tempo de vida que o nosso país, chegando a esse nível, pelo menos, de reconhecimento mundial. E esse nível de reconhecimento mundial, né? O outro, como é que é essa visão que o outro tem sobre o Brasil? O outro está sempre relacionado à Casa 7, né? São os países que são nossos parceiros ou aqueles que podem estar vendo no Brasil um bom mercado de investimento. E aqui a gente tem o Sol, que é o ponto mais importante do mapa. Na astrologia kármica a gente diria que a principal missão de vida, a principal dentre tantas, mas é o Sol. A gente veio para aprender a ser o nosso signo solar. E esse Sol de 7 é aquele que vai poder comungar com o outro, né? Vai poder oferecer para o outro, né? Como um bom libriano faria, sempre aquilo que o outro precisar. Então é aqui que eu entendo que o Brasil pode ser aí, não só na área diplomática, mas também na área de exportação, Marte, planeta da ação, né? De estar vendendo, suprindo muito as necessidades dos outros países. E é um Marte, né? Privilegiado, Marte em Escorpião, é praticamente um Marte domiciliado. Na astrologia moderna a gente entende que ele é um Marte com muita força. Bom, isso e outras coisas mais que a gente vai ver agora. Porque no estudo de mundial a gente também costuma levar muito em conta os eclipses. Vocês já ouviram falar no estudo dos eclipses para a astrologia mundial? Bom, a astrologia dos eclipses ela é pouco utilizada pelos astrólogos porque os eclipses eles têm ciclos muito longos. Para se ter uma ideia, depois que um eclipse acontece, né, ele pode levar aí, vamos dizer, mais 6 ou 8 meses para ter os seus efeitos sendo notados, né? Por exemplo, a gente teve um eclipse interessante no dia 15 agora de fevereiro, e foi o eclipse que antecedeu o julgamento do Lula, que foi, se eu não me engano, no dia 25 desse mesmo mês. Esse foi um eclipse solar parcial e ele aconteceu em cheio, aqui ó, no ascendente do Brasil. Né? Nesse momento do eclipse a gente tinha ali então a ativação dessa área vamos dizer assim, da imagem que o Brasil vai ter se isso não der certo, né? Se esse julgamento não for a contento do povo. Então uma preocupação muito grande, né, em se cercar ou eliminar aí as revoltas, né? Esse foi um eclipse solar a 27 graus de aquário, quase cravado no ascendente. Então a gente teve uma preocupação tão grande e foi tão bem feita a coisa que não aconteceram as revoltas populares que acontecem quando temos eclipse no ascendente. Tá? Que seria assim, ponto passivo. Se não tivessem cercado o espaço aéreo, se não tivessem jogado lá para o sul, onde, né, a gente tem um policiamento até melhor que o de Brasília, se não tivessem sido tomados esses cuidados todos, a gente podia ter tido ali muitas mortes, especialmente de estudantes. Né? Aqui a gente vê então os esquemas PONs e as pirâmides e tudo mais que eu já mencionei como sendo uma zona de risco desse mapa, uma Vênus em Leão nesse ano de 2017, momento em que o Brasil aniversaria, claro, realocando para Brasília, que hoje é, vamos dizer assim, né, a nossa sede, a capital do Brasil. Então já tirei o mapa de São Paulo, que foi onde foi decretado, passamos para Brasília e aqui essa Vênus aparece então no fundinho do céu, ali conversando com o Leão. Olha só o que acontece quase em cima do mapa da Vênus, do mapa natal do Brasil. Então realmente aqui nesse período do ano o assunto finanças ganha uma importância demasiada, correndo-se esse risco então, né, que a gente já mencionou, mas para quem for precavido, né, e aí começar a investir mais em coisas pequenas ou coisas que dê para a gente controlar, daqui sobre nossos olhos,
né, e não lá fora, não ligado a um produto estrangeiro virtual, ou algo assim muito surreal, que tudo isso realmente é Netuno. E esse período se prolonga por algum tempo? Na realidade, aqui, tanto nesse período que eu mencionei em julho, como também o começo de janeiro, aqui no caso de 2018, que foi o nosso janeiro que se passou, com uma ênfase em julho, que a gente acabou de mencionar o momento do eclipse. Julho de 2018, as técnicas se confirmam, tanto em revolução solar como no eclipse. Quando isso acontece... E tivemos realmente uma queda agora, né? Em janeiro. Janeiro. E agora isso pode ser confirmado lá adiante, mas com uma ênfase ainda maior, porque já passamos pela quadratura de Lua-Saturno e encontramos Netuno, né? Que para mim esse seria o planeta do ano, se eu pudesse eleger, né, o meu planeta no mapa do Brasil seria Netuno, porque ele tem toda essa capacidade de mascarar o Brasil, né? Ele faz conjunção com o regente do mapa natal do Brasil e aqui nesse momento ele também aparece ali, né, cercando a nossa lua e dizendo, olha, a gente só vai deixar o povo ver aquilo que nos interessa. Tá? Então são muitas coisas de submundo, né? Essa é a política de bastidores, são os investimentos né, que realmente não tem uma boa procedência e tudo ainda porque, né, o nosso Júpiter estava saindo de Libra e se encaminhando para Escorpião no momento em que esse mapa começou lá, em agosto do ano passado. Agora, nesse ano, Júpiter já se encontra em Escorpião, acentuando ainda essa questão do, olha, não adianta querer crescer lá fora. Esse é um Júpiter de crescimento interno. Então, apostar de repente aqui no produto nacional, ou segura o seu dinheiro, ou vamos esperar a economia do Brasil melhorar para ver qual poderia ser um investimento aí mais confortável e seguro, quer dizer, tudo isso, né, reflete-se já também aí no nosso grande expansor, né, do mapa, que é Júpiter, aquele que nos faz prosperar. De novo, ano passado ele estava apostando muito no produto que é do outro, né, no mercado estrangeiro. De novo ele estava fazendo aquela coisa que o brasileiro tanto curte, né, de supervalorizar Lá fora. o que está lá fora. Então isso acabou sendo trouxe aí uma certa margem de risco para a gente. Bom, se tudo isso que a gente vê acontecendo aqui é ruim para especulação, quem soube investir bem o seu dinheiro vai ter a partir desse momento aqui um crescimento. Por volta de março, abril, maio, a gente vê um crescimento, uma estabilização aqui da nossa economia. É perfeito, né? Segura até junho, julho. Porque a partir daqui, aí a gente já vai entrar no território do vamos ter que manipular as realidades de novo, afinal a gente está se preparando para uma eleição. Certo, é isso que eu ia perguntar. Né? Então isso aqui, nós temos setembro, agosto, isso é um método divinatório de revolução solar. Então aqui a partir do mês de junho, julho e agosto, novamente uma zona de risco para a gente estar realizando negociações financeiras com, né, produtos muito virtuais ou muito abstratos ou de procedência duvidosa. A gente entende que vai ser um final de ano, então, que vai forçar o povo brasileiro a pôr os pés no chão. Tá? E claro, né, a gente ainda é levado às urnas com promessas, com alianças que logo depois das eleições se desfazem. Tudo isso é muito típico desse pontinho aqui, né? Aqueles partidos que parecem ser os partidos da situação, e aqui a gente entende a casa 11 na astrologia mundial como a dos partidos de situação. Aqui a 4 como os partidos de oposição. Então aqui a gente entende que os de situação também não vão estar fazendo muito, né,
Mas vamos entender que são duas energias que se equilibram, né? Já que a oposição hoje perde força, a gente tem que compreender aqui, né, nesse movimento do vamos resgatar a credibilidade para o governo Temer ir até o fim. Então omite-se ali a gravação da canetinha, omite-se tais coisas para que a gente mantenha, né, o governo ali segurando um pouco o baque até a próxima eleição. É muito desse mascaramento, né, que Netuno faz. E aqui na última parte, eu sugiro que vocês tomem nota, são datas super importantes, porque cada um dos planetinhas retrógrados ao longo do ano, eles sugerem assim, os tempos que a gente tem que ter de precaução, né, em geral, de não ação. Os retrógrados, eles estão muito mais focados em não agir do que corrigir, em alguns casos corrigir sim o que foi feito, porém seria bem mais interessante a gente procurar, durante esses períodos de retrogradação, a gente pensar no que vamos fazer depois que a retrogradação acabar, né? Por exemplo, Mercúrio, que é o planetinha mais próximo ao Sol, ele retrograda 3 vezes por ano. A próxima já vai ocorrer aqui, ó, logo depois da entrada do Ano Novo, dia 20. Então, no dia 23 de março até o dia 15 de abril de 2018, a sugestão é não fazer comercializações de alto vulto, não investir dinheiro pela primeira vez no que quer que seja. Transações comerciais, em todo, elas ficam assim um pouquinho complicadas, tá? Seja para a gente sacar dinheiro no caixa eletrônico, né? Ou até fazer uma transferência para algum amigo, qualquer coisa nesse sentido acaba ficando um pouquinho comprometido durante os trânsitos de Mercúrio. Ou seja, muito cuidado. Extremo cuidado. E tudo aquilo que dependa também de diagnóstico, fazer diagnóstico médico, passar por exames, especialmente exames de imagem, exames diagnósticos mais caros. Em geral, a gente tem que refazer o exame depois. Ou não dá certo, não se viu o que queria se ver, e vamos lá, passar por tudo de novo, mais radiação, mais exposição aos raios que são nocivos ao corpo humano. Então, também não é legal estar marcando exames aqui por essas datas. Viagens, Mercúrio também acaba comprometendo muito a locomoção. Então, se vocês usam muito carro, fazer revisão nesse período aqui é interessante, onde a ação é bacana, né? O retrógrado, em algumas situações, ele fala, vai fazer uma revisão do texto que vocês escreveram, do processo que vocês redigiram, do que quer que tenha sido feito até a data. É interessante vocês, a partir da data da retrogradação, reverem, revisarem antes de publicarem, antes de enviarem. E as revisões de veículos também, gente, é bem legal, está sendo feita durante a fase de retrogradação, até um pouquinho, alguns dias antes. Esse ano a Vênus, de 6 de outubro até 17 de novembro, pede atenção às atividades financeiras e também à oficialização de relacionamentos, contratos, assinaturas de contratos, sejam relacionamentos afetivos ou comerciais, né? A gente deve estar evitando esse período de retrogradação para dar o ponto de partida aí. Já Marte, ele pede cuidado com cirurgias ou ações de risco. Então, se você tem como hobby lá, né, ser piloto de uma Fórmula 1, evite correr nesse dia. Fórmula 1 já é profissional, né? Mas se você costuma praticar rally ou um esporte radical, não faça durante a retrogradação. Vai meditar. Vai meditar. A melhor ação em Marte retrógrado, que é o planeta da ação, é a inação. Então, cirurgias que envolvem aparelhos, né, instrumentos de corte, quem trabalha com fogo, né, ou processos que envolvem queima também podem sofrer um certo risco, já que Marte também rege o fogo. Então esse é um período para a gente tomar cuidado até com o fogão na cozinha. Viu? Tem muita dona de casa que se acidenta por aqui. Facas, né, que também é uma coisa que a gente usa em cozinha,
período também crítico para esse pessoal aí que está apostando na culinária. Hoje em dia cresceu demais, né? Muito homem na cozinha também, então que esses profissionais se acautelem aqui nessa fase. Já Júpiter de 28/6 até 27 de agosto, aqui 10 de março até 11 de julho, esse é o planeta da expansão, né? Não dá para a gente expandir para fora, é mais ou menos como a gente está fazendo agora com Júpiter em Escorpião. Tá? Então, ao invés de viajar para o exterior, faz uma viagenzinha mais módica aqui para a cidade vizinha. Ao invés de apostar alto no mercado de ações, compra só 1 ou 2 títulozinhos ali muito seguros, tá? Ou se possível até não compre nada, espere a retrogradação passar. Né? Júpiter também é aquele que está ligado a processos legais, então mover processos, abrir processos de qualquer natureza, nessa fase não é legal. Aí, mas o advogado está cobrando e coisa e tal, a audiência já foi marcada por um período de Júpiter retrógrado, quer dizer, mas todo o processo rolou antes da retrogradação, então a audiência é só uma consequência de um processo que já foi iniciado. Agora, iniciar na retrogradação é pedir para ter falhas e o opositor pode recorrer N vezes, quer dizer, dor de cabeça, né? Também Júpiter pede cuidado com quem lida com editoração, pessoas que lidam com escrita, né? Os escritores, editores também nessa fase do ano tem aí uma quedinha de produtividade, assim como os profissionais da área de ensino. Então, se for programar um grande congresso, um grande evento, né, Júpiter também pede cautela. Tudo que é grandioso aí deve ser mais racionalizado ou evitado. Saturno de 18 de abril até 6 de setembro é uma retrogradação mais longa, né? E Saturno é o planetinha que rege o emprego, as carreiras. Então, se você pretende mudar de emprego, essa não é a melhor fase do ano. Se você pretende interromper um curso universitário, mudar os rumos da carreira, se já estiver atuando no mercado, também não é uma boa fase. Mas o que vai acontecer se eu mudar, né? Eu vou morrer? Não, claro, porém, você pode ter ali uma perda significante de sucesso, né? Se você deixasse para mudar um pouquinho depois, talvez você conseguisse uma empresa melhor, uma empresa com plano de carreira, que Saturno adora, né, crescer verticalmente, chegar ao sucesso. Então a pessoa tem que fazer tudo de forma muito planejada em épocas de Saturno retrógrado. Orçamentos feitos e refeitos, e ainda assim pode ser que chegando na loja da esquina a gente encontre algo com a metade do preço que a gente comprou. Então é outra coisa para a gente tomar cuidado, tudo que envolva matemática, né, que Saturno rege. Urano retrógrado de 8 de agosto até 7 de janeiro de 2019. Urano é aquele planetinha que fala, gente, tudo pode mudar. E quando ele retrograda, vocês dizem assim, mas eu já encerrei esse assunto com a pessoa ou com a instituição, já fechou o processo, já acabou. Não, Urano vem e mostra para você que ficou uma rebarbinha, outra pessoa recorreu ao processo, você vai ter que voltar tudo de novo. Ele é o planeta da mudança abrupta e também das reformas, né? Agora, fazer reforma em casa durante a retrogradação de Urano também é um problemão, tá? Você vai mexer no encanamento, dá problema na fiação, vai pintar a parede e cai do outro lado. Quer dizer, não é um período bacana para a gente fazer reforma, não, mas para talvez planejar, orçamentar uma reforma aí sim, né? Netuno, esse é o planetinha do sonho, né? Aquele que dá tanta dor de cabeça. Netuno é aquele que fala que a gente não pode deixar as coisas que a gente encaminhou para lá. Então, começamos qualquer processo, por exemplo, na área artística. Esse grupo já está bem ensaiado, já posso deixar nas mãos do segundo responsável pela direção, vou viajar. Quando você volta de viagem,
tá lá, né? A peça foi um fracasso. Quer dizer, Netuno ele também traz essa coisa da falsa ilusão, né? A gente se ilude muito com algumas pessoas ou algumas situações, e aí no período que ele retrograda ele só diz assim, olha, não adianta, você não estar sob o controle de tudo o tempo todo, né? Não acho que você consegue manipular o glamour, essa energia de ilusão, porque isso ainda é um atributo muito divino para ser alcançado. Agora, para pessoas que são espiritualizadas, para pessoas que já têm aí um bom domínio da meditação ou de qualquer outra coisa que nos leve a um elevo de consciência, é uma excelente fase para a gente ter, por exemplo, sonhos que regridem ao passado. E quem gosta de fazer o trabalho onírico, né? A leitura de símbolos ou até usar o sonho como um veículo para se atingir vidas passadas ou qualquer coisa assim, é bem interessante na retrogradação de Netuno. Os projetores astrais também usam muito essa época do ano para estar atingindo situações do passado desta vida. É mais para o espiritual. Netuno ele é bem sublimado, né? Uma frequência vibracional bem elevada. Plutão é o último de todos, nem por isso menos importante, é o último do nosso sistema solar, vai de 23/4/2018 até 30 de setembro de 2018. Esse é o planeta da morte, da transformação, aquilo que a gente acha que já tinha acabado, né? Não, já esse relacionamento não tem mais volta. Agora eu acabei de vez, né? Daqui a pouco tá a pessoa batendo na sua porta, pedindo desculpa. Ele faz a gente repensar a morte, né? Na realidade é isso. Aquilo morreu? Não. Aquilo apenas passou por uma transformação e pode ser retomado. Tá? A retrogradação traz essa coisa, esse desconforto de você ter que contatar com algo que você achou que já não era mais útil, alguém que não ia mais entrar na sua vida e tá lá. Mas também ele é muito positivo para a gente pensar nessas situações alquímicas, né, de transformação na nossa vida, até pensar sobre a morte, né? A morte é mesmo o fim. Durante Plutão retrógrado a gente se vê muito filósofo assim, né? Até mesmo ali na presença de alguém que jaz ali no caixão no dia do seu ritual fúnebre, né? A pessoa está ali, você lá pensando sobre a sua própria morte, as coisas que você poderia deixar para trás. É interessante que aí o Plutão se torna meio filósofo, né? E é interessante também porque já é um preparo para a nossa própria transição. Então, gente, aqui a gente vai encerrando por hoje a nossa palestra das previsões para o Brasil em 2018. E eu queria aqui me despedir de vocês com uma imagenzinha bem bonitinha. Para quem quiser ter o meu endereço, eu dou um tempinho para vocês anotarem.